Estamos de volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 39 minutos. Hoje no quadro A Vaga é Sua, você conhece a prática que há 5 anos vem se popularizando no país e aqui em Manaus já tem diversos adeptos. É o chamado coworking, que funciona como um espaço compartilhado onde profissionais de qualquer área desenvolvem seus projetos. A economia e a troca de experiências são os fatores positivos dessa nova forma de empreender. O novo modelo de trabalho em Manaus vem dando certo. Tão certo que em 6 meses este coworking, um escritório coletivo, já tem 35 clientes. Mas como é que funciona? Esqueça o home office. Aqui as pessoas compartilham o mesmo espaço, mas não trabalham na mesma área e nem na mesma empresa. A gente estava procurando fazer alguma coisa que tivesse impacto na vida dos outros e na nossa, consequentemente, pela qualidade de vida que a gente ia ter. E aí, com isso, as pessoas que a gente atrai para cá são pessoas dispostas a dividir informações e experiências, e isso transforma do coworking o sucesso que ele é, né? A proposta é revolucionar o ambiente de trabalho, sair do comum. Esse tipo de espaço compartilhado favorece quem participa. Quer um exemplo? A Bruna está escrevendo um livro. E o Caio é produtor de vídeo. Essa vivência entre eles acaba favorecendo o trabalho de cada um e todos saem ganhando. Quem se adaptou bem à tendência foi este publicitário. Atuando no mercado de ideias há 4 anos, ele resolveu sair do home office e alugou esta salinha. O custo-benefício falou mais alto. O primeiro ponto positivo de alugar uma sala em um coworking é, primeiro, o custo-benefício. Talvez se eu tivesse que fazer uma estrutura em alugar um ponto próprio, por exemplo, iria sair bem mais caro, porque eu teria que comprar os móveis, eu teria que pagar a conta de água, de iluminação, enfim, vários outros tipos de conta. Aqui não, aqui já vem tudo incluso, água, luz, internet. Então isso é o custo-benefício disso para a pessoa que está começando, assim como a gente está começando, isso é muito bom. Aqui, tudo é oferecido, desde a mobília até mesmo o domicílio fiscal, que é a utilização do endereço para a abertura de novas empresas. Para este especialista, a opção é boa para quem está começando e para os microempresários, que não têm tantos recursos físicos. Era comum, há tempos atrás, quando não havia essas oportunidades de coworking, as pessoas trabalharem em casa. Mas o trabalho em casa, ele se torna um trabalho, em algumas situações, informal. O seu cliente chegar na sua casa e tem filhos, tem animais domésticos, isso tudo gera uma impressão negativa. E o coworking possibilitou isso aos pequenos empreendedores. Um espaço onde as pessoas trabalham individualmente, mas passam a juntar forças para gerar lucros. E aí, que tal empreender? E o INSS ampliou o prazo para segurados marcarem nova perícia e apresentar a documentação médica necessária para justificar o recebimento do benefício auxílio-doença. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Qual é esse novo prazo e qual documentação é necessária? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha, Wilson, na verdade, nenhuma documentação é necessária. Esse prazo é para realmente o Instituto de Seguridade Social poder fazer uma perícia, né, com essas pessoas para saber se elas realmente ainda têm direito a esse benefício que é o auxílio-doença. Para a gente entender direitinho como é que é essa história, o governo federal publicou no dia 1º de agosto, no Diário Oficial da União, uma lista com as pessoas que recebem esse auxílio e que deveriam passar por essa nova perícia. O próprio INSS marcou a data de cada uma dessas perícias, né? Mas muitos desses segurados, eles vão receber a comunicação ainda pelo correio. Ou seja, a princípio, no Diário Oficial da União, havia sido dado um prazo até o dia 5 de agosto para que essas pessoas entrassem em contato com o INSS para saber
quando está marcada a sua perícia. Só que esse prazo foi considerado pequeno, porque muita gente ainda nem recebeu essa notificação pelo correio. Então, o governo federal resolveu ampliar esse prazo. Esse novo prazo é até o dia 28 de agosto. E, nesse momento, esse segurado, o que ele tem que fazer? Ele deve ligar para o telefone do INSS, para o 135, ou procurar o Diário Oficial da União na internet, do dia 1º de agosto, para saber se o seu nome está na lista. A partir do momento que você liga para o telefone, você já vai saber quando está agendada a sua nova perícia. Nessa data de agendamento, as pessoas vão ter que ir até o local indicado pelo Diário Oficial, até o local indicado pelo INSS, para fazer essa perícia, para que um médico possa realmente verificar que está tudo correto e que aquela pessoa ainda tem direito ao benefício. Quem não tem acesso à internet vai ter que procurar um canal, mas tem o telefone que ajuda bastante, e nesse telefone você vai saber se o seu nome está ou não está na lista. O prazo para que essa pessoa procure o INSS para saber quando é esse agendamento é que foi ampliado, do dia 5 de agosto para o dia 21 de agosto, então tem um tempinho para que essa pessoa procure realmente o INSS para saber se ele está incluído nessa perícia, e logo depois ele vai saber quando ele deve ir, para onde ele deve ir para fazer essa nova perícia, O agendamento, a gente tem uma reavaliação de benefício, e como o INSS está fazendo essa reavaliação, corre o risco de, se você não for no prazo correto, se você não for fazer essa nova perícia, você pode ter aí o seu benefício suspenso ou até cancelado. Isso serve principalmente para quem recebe auxílio-doença, para quem é considerado incapacitado, para quem já tem esse laudo de incapacidade, mas o INSS está revendo esses benefícios e, por conta disso, publicou uma lista. É somente para as pessoas que têm o nome na lista que é preciso fazer esse procedimento, A essa convocação, como eu mesma já falei, está no Diário Oficial da União do dia 1º de agosto. Quem quiser pode procurar na internet ou então ligar para o telefone 135. O 135 é o telefone do INSS. Você vai saber se o seu nome está na lista e vai saber quando é o seu agendamento, onde você deve ir e até qual é a documentação que você precisa levar. Mas como é uma avaliação física, você precisa levar, na verdade, o seu documento do INSS, o seu documento que comprova que você recebe o auxílio-doença, enfim, boa parte já está lá no cadastro do governo federal. Ok, Téia, muito obrigado. Até daqui a pouco. Agora são 6h46. Vamos voltar a falar sobre a eleição suplementar que vai definir o novo governador do estado do Amazonas. O segundo turno das eleições para o governo do estado será disputado entre os candidatos Amazonino Mendes, do PDT, e Eduardo Braga, do PMDB. Dos votos apurados nesse domingo, Amazonino teve 577.397 votos, o que dá aí em torno de 38% de votos válidos. E Braga recebeu 377.680, pouco mais de 25%. Quanto quase 200 mil votos de diferença entre um e outro. A nova votação ocorre no dia 27 de agosto. Mas até lá é importante saber o que esses dois ex-governantes podem representar para o Amazonas e quais as mudanças efetivas que devem ser aplicadas aqui no estado. Para falar mais sobre esse resultado e o que isso pode significar para o Amazonas, nós estamos recebendo aqui o cientista político Elcio do Carmo. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar mais uma vez. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que nos assistem. Que números, Foi uma eleição bastante surpreendente em alguns quesitos. Principalmente, esperava-se um número de abstenção grande, mas somado aos nulos e brancos, foi uma votação, ultrapassa inclusive a quantidade de votos que teve o primeiro candidato aí Sim, classificado. A abstenção nulo e branco chega a 40%, O primeiro colocado, Amazonino Mendes, chegou a 38%, 39%. Isso é gritante, isso mostra um pouco o descrédito, mostra uma certa frustração do eleitorado com o que está se vendo, E além dessa questão de frustração, questão ideológica também, tem a questão de transporte coletivo, Muita gente vota um tanto quanto longe de casa, ia pagar R$ 7,60, acabou deixando para pagar R$ 3,51 de multa. Isso aí bota em xeque o nosso sistema eleitoral. A gente precisa de uma reforma política com uma certa urgência. O Brasil não tem 5 países desenvolvidos e democráticos no mundo que obriguem um voto.
né? Então, nós estamos ao lado aí das piores democracias no sentido da obrigatoriedade do voto. Então, isso é algo a ser pensado também. E, em relação à gratuidade do transporte, já que é uma obrigação, obrigam o eleitor a votar, o TRE entendeu que, com o recadastramento biométrico, os eleitores estariam muito próximos da sua zona eleitoral, então não precisaria de ônibus gratuito. Isso não é a verdade, né? Nós observamos em casa, eu tenho um exemplo, minha irmã, meu cunhado, eles votavam em frente de casa, foram transferidos para uma outra escola que, para ir a pé com o sol para cada eleitor, é meio complicado, né? E olha só, a gente vai mostrar agora o resultado dessa eleição, os números gerais, como os 9 candidatos saíram, né? A gente tem agora, em primeiro lugar, Amazoniano Mendes, com 38% dos votos, tem o Braga com 25%, Rebeca Garcia 18% e tem José Ricardo com 12%. A gente continua com os demais números, aí Luiz Castro somando 2%, o Wilker Barreto com 1%, o Marcelo Serafim também 1%, o Jardel com 0,23%. Liliane Araújo, que também disputou essa eleição, os votos não foram considerados válidos, porque a candidatura dela está impugnada, mas ela tem, portanto, 64 mil votos, aí ficaria em 5º lugar na eleição, caso esses votos sejam considerados válidos. Esses são os números gerais do estado do Amazonas. E aí mostra uma diferença muito grande que o Eduardo Braga precisa correr agora para conseguir, né? São quase 200 mil votos. O segundo turno, na verdade, Adriane, é uma nova eleição. Agora, não se pode desprezar esse resultado das urnas, né? O primeiro colocado, o candidato Amazoniano Mendes, ganhou em Manaus, ganhou, acredito que em todos os municípios, pelo menos nos grandes municípios, ele chegou em primeiro lugar. E o que, de certa forma, eu não digo que estarreceu, porque o candidato José Ricardo Edner, ele vem mantendo um número de eleitores fiéis, até pela sua postura, acredito até que um pouco mais do que o próprio partido, mas se vocês forem prestar atenção, aqui na capital, se fosse eleição na capital, o José Ricardo estaria no segundo turno, porque ele teve 2 mil votos a mais do que o candidato Eduardo Braga. Então, eu não diria que é impossível, porque é uma nova eleição, mas o candidato Eduardo Braga tem que correr muito, porque a diferença para o amazoniano ficou quase 14%, o que não se imaginava há 15 dias atrás. Era impossível esse prognóstico. E nós observamos, na verdade, que o candidato Amazoniano Mendes deu uma decolada e abriu uma diferença relativamente boa. E, historicamente, quem sai na frente no primeiro turno vence o segundo turno. A gente tem uma exceção que aconteceu com o próprio Amazoniano Mendes, quando perdeu para a candidatura para o Serafim. Não, mas a gente tem que observar que a diferença foi grande agora, né? Na eleição de 2014, o telespectador deve se lembrar, o Eduardo Braga saiu um pouquinho na frente do José Melo, mas foi questão de menos de 1% a diferença, né? Agora são 14%, o tempo está mais escasso, o eleitor está mais crítico com alianças que às vezes ele não compreende bem. E aí as pessoas têm que responder pelas suas escolhas. Aqui no Amazonas, a gente tem mais de 2 milhões de habitantes. São 2.338.886. Desse total, 75% deles chegou aí às urnas para fazer a escolha ou votar nulo e branco. Isso representa 1.769.385. Mas a gente tem aí uma quantidade de votos que está perdida, uma quantidade de votos aleatória dentro dessa eleição. São os votos brancos que a gente tem aí, 61.826, tem os votos nulos, 218, e muita gente que não foi votar. Então, são votos que agora, acho que o foco vira para eles. Quem já votou em Amazoniano deve se manter ali, quem já votou em Braga também, a hora é conquistar todos esses votos, né? Adriane, eu não quero... Eu acredito, inclusive, que esse momento de escolha do novo governador é de suma importância para o desenvolvimento do nosso Estado. O Brasil está passando por uma crise
econômica, política extremamente delicada, e isso se multiplica numa progressão quase que geométrica aqui no estado do Amazonas, porque o que está ocorrendo aqui não ocorre nas demais unidades federativas. Então, eu faço um apelo ao meu concidadão, vamos às urnas, vamos tentar escolher o melhor, vamos tentar escolher aquele que pelo menos se adequa um pouco ao nosso pensamento. Agora, sejamos honestos, eu aceitaria um desafio com você, dia 27, eleição, 27, 7 horas da noite, eu acredito que o número de votos nulos vai ser imenso. Nessa eleição, eu não tenho dados totais, mas eu nunca lembro de uma eleição ter tido 12,5% de votos nulos. É o eleitor chegando lá dizendo não quero nenhum nem outro, não estou concordando com isso. Votos em branco, o eleitor está dizendo não estou nem aí. Talvez esses votos precisem ser reconquistados. Abstenção, 24,5%, imensa, ou seja, um em cada 4 eleitores não compareceu às urnas. É imenso isso. Então, os candidatos terão que brigar por isso. Agora, honestamente falando, eu acredito que teremos um recorde de votos nulos nesse segundo turno. Ainda que eu não deseje isso, mas a leitura que eu faço é essa. Muita gente vota nulo numa intenção de protesto, né, dizer que não concorda com as opções que estão lançadas. Outras pessoas acreditam que votando nulo pode reverter esse quadro e que novos candidatos possam surgir, mas não é isso não vai acontecer, porque o que computa são só os votos válidos. Então, se metade da população dos eleitores deixar de votar, é a outra metade que vai escolher o governante. Com certeza, Adriane, isso é um mito. Agora, eu acredito que nós temos que respeitar o voto nulo convicto. Eu tenho amigos, professores universitários, advogados, que fazem opção pelo voto nulo consciente. Eles são contra o processo eleitoral, eles são contra os candidatos que estão apresentados. Isso aí merece respeito, ainda que eu não estimule essa prática. Agora, na verdade, voto nulo e voto em branco são pegos e jogados no lixo. Eles são inválidos, eles não são considerados. Vamos continuar mostrando os números do resultado desse pleito. Vamos para o maior colégio eleitoral, que é Manaus, né? A capital, a gente mostra agora os resultados dos candidatos aqui e é um resultado que acabou surpreendendo muita gente. A gente vê José Ricardo, do PT, à frente de Eduardo Braga, à frente de Rebeca Garcia. Nas pesquisas que foram divulgadas até então, ele não aparecia tão bem colocado e se a eleição levasse em consideração só os votos da capital, se fosse uma eleição para prefeito, por exemplo, quem iria para o segundo turno seria José Ricardo. É real isso, Adriane. Agora, lembrando que na eleição passada, os candidatos parece que se esqueceram que houve o ano de 2016. Você viu já uma contradição de discursos. O José Ricardo, ele permaneceu fiel a um discurso. E na eleição passada, ele teve 140 mil votos para a eleição para prefeito, né? Então, ele mantém aí um número, para mim, não foi surpresa, esses 152 mil votos que ele teve, 18% do eleitorado local aqui em Manaus, né? E agora vamos ver quem ele apoiará. Na eleição passada, lembrando ao telespectador, foi para o segundo turno Marcelo Ramos e Arthur Virgílio. O José Ricardo Edelin, ele não apoiou nenhum nem outro. Vamos ver agora qual vai ser a manifestação dele. Vamos a outro município, também um dos maiores colégios eleitorais, vamos ao interior do estado para mostrar mais um resultado. A gente foi a Parintins agora, que é o segundo maior colégio eleitoral. Lá, a Amazonino Mendes também consegue uma vantagem bem considerável, né? Quase o dobro de votos. Imensa, né, a vantagem. Quase o dobro de votos em relação a Eduardo Braga, 49% a 27%. Temos aqui outro município também com grande quantidade de eleitores. A gente vai agora a Itacoatiara, que é o terceiro maior colégio eleitoral. Aí, Itacoatiara é uma situação bem atípica, porque está quase todo mundo empatado. Amazoniano, Rebeca, Braga, o Braga que ficou na terceira posição lá também, e José Ricardo tem quase 10 mil votos. Então está todo mundo muito igual. Está 25% para cada um praticamente, né? Verdade, o eleitor lá da Velha Serpa está bem dividido, né? Nesse segundo turno agora, eu acredito que a paquera, as promessas vão ser muito concentradas lá em Itacoatiara para pegar essa metade dos votos praticamente, né, que serão disputados. A gente tem mais um município para mostrar, temos Manacapuru.
a Princesinha dos Solimões ali, Amazonino lidera com 46. Aí já ficou mais próximo a votação entre ele e Eduardo Braga, que ficou com 34%, Rebeca Garcia com 14%, José Ricardo já caiu consideravelmente para 2%. Enfim, mas em todos os principais municípios do Amazonas, com a maior quantidade de eleitores, Amazonino Mendes saiu na frente. Isso aí mostra uma certa vantagem do amazonino no interior do estado. E também aqui na capital, ele ganhou em todos os municípios praticamente. Agora é interessante a seguinte leitura, os candidatos periféricos, e aí eu não estou denegrindo nenhum, eu parabenizo os 9 por terem se apresentado no pleito, eu acho que nós estamos cada vez mais aprimorando a nossa democracia, mas se nós formos observar Marcelo Serafim, Liliane, Luiz Castro, e tá me faltando alguém, a grande Wilker Barreto, com certeza, a grande maioria do eleitorado dele, e o Jardel, evidentemente, que teve uma votação pífia, mas a grande maioria dos eleitores estiveram aqui na capital, né? Eles estiveram com pouquíssimos votos no interior. Isso mostra que o tempo exíguo de campanha eleitoral, o Amazonas é praticamente um continente. Aqui, a área do Amazonas cabe pelo menos uns 8 países europeus. Então, é difícil, a locomoção é difícil, a eleição custa cara. E aí, os candidatos acabaram concentrando os votos, esses candidatos que eu citei, acabaram concentrando os votos aqui na capital. Já nesse segundo turno, eu acho que vai ter que ter uma atenção maior com o interior, já que a capital parece que apresenta uma certa estabilidade no direcionamento do voto. Agora, hoje mesmo já começa a campanha, tem só 20 dias, né, para tentar conquistar o voto do eleitor. E agora uma questão muito importante é conseguir aliados. E aí o Eduardo Braga acaba tendo uma maior dificuldade para conseguir esses aliados pelo resultado da eleição, pela diferença de votos. É bem provável que poucas pessoas estejam dispostas a correr o risco junto com o candidato. Adriane, eu acredito que, não sei se os dois dormiram, mas a partir de ontem, do resultado, já devem estar procurando alianças, que é normal, né? O Eduardo Braga tem como vice o Marcelo Ramos, que na eleição passada teve 450 mil votos aqui no Amazonas. Eu, particularmente, vi pouca participação do Marcelo na campanha, né? Eu vi mais a participação do Bosco Saraiva na campanha do Amazonino, por exemplo. No programa de televisão, programa de televisão, sim. Parecia que o Marcelo era utilizado mais para fazer críticas aos candidatos e não mostrando propostas como o Bosco Saraiva fazia. A eleição, no meu entendimento, é uma nova, mas tem que levar em consideração que o Amazonino sai com uma vantagem muito interessante aí. Alguns candidatos já declararam que não devem se posicionar nesse segundo, ou devem ficar neutros nesse segundo turno. Eu acho que vai ser uma tendência, né? O Zé Ricardo vai ter, eu acho que caminha nessa direção. Ontem, a candidata Rebeca Garcia, que teve 260 mil votos, uma votação brilhante também, ela já declarou que não apoia a velha política, não está nem com um nem com o outro. Então, os candidatos terão que paquerar agora os eleitores da Rebeca Garcia, do José Ricardo Edlen, e uma surpresa, colega de vocês, a Liliane Araújo, ainda que a candidatura dela tenha sido indeferida por 7-0 pelo TRE, ou seja, é uma candidatura sub júdice. Se o TSE confirma os votos dela, se indeferir, se mantiver a decisão do TRE, os votos delas serão considerados nulos, né? Vai aumentar ainda mais o número de votos nulos. Agora, ela vem de uma eleição para vereadora, que ela teve 2.600 votos, ela teve 64 mil votos, surpreendeu de certa forma, seria uma outsider que teve uma votação bem interessante. Vai ser paquerada esses 64 mil votos da Liliane também. Nessa análise desse resultado, quem perde e sai ganhando e quem ganha e sai perdendo? É interessante. Eu acredito que a democracia sai ganhando no primeiro momento, já que a população foi chamada, foi às urnas para se manifestar.
honestamente falando, o Marcelo Serafim, no meu entendimento, teve uma votação pífia, não correspondeu àqueles 10, 11, 12% que o PSB, partido dele, sempre tem, né? A votação dele foi ínfima, foi o último colocado praticamente, se você considerar que o Jardel foi ali uma candidatura com não muita visibilidade. Todos os demais candidatos tiveram 30 mil votos, o Luiz Castro se firmando, no caso ali, um eleitorado fiel a ele, o Wilker Barreto também, Liliane Araújo teve uma boa votação, Rebeca Garcia saiu, a última eleição que ela disputou, ela foi a segunda deputada mais votada, teve uma votação fantástica, que já credencia ao ano que vem, talvez, disputar um cargo aí, ou de deputado ou de senador. Eduardo Braga, eu entendo que nesse primeiro turno, vamos aguardar o segundo turno, deixou a desejar um pouquinho, principalmente quando se vê que o José Ricardo Edlin, que é outro que sai também com um lastro interessante nas eleições, e o Eduardo Braga chegou em terceiro lugar aqui na capital, lembrando que ano que vem acaba o mandato de senador dele, né? Então vai ser uma eleição mais dura agora em outubro do ano que vem, vamos ver aí. O ministro Gilmar Mendes esteve aqui no Amazonas acompanhando esse pleito e a decisão do ministro Ricardo Lewandowski condicionou a diplomação do candidato que foi eleito no dia 27 ao julgamento dos embargos do processo de cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Mas ontem mesmo ele disse que isso deve ser feito em 2 semanas e o fluxo vai seguindo normalmente, né? A gente fica na expectativa de que, de fato, isso aconteça para que essa instabilidade política possa chegar ao fim. Adriane, é o que nós desejamos, mas nem sempre isso é o que ocorre. Os embargos de declaração estão para serem concluídos, não sei nem se foram, com o ministro Luiz Roberto Barroso. Nós sabemos, eu acho que é até motivo de orgulho para nós amazonenses, eu acredito que é a primeira vez que um presidente da maior corte eleitoral do Brasil, o TSE, vem ao Amazonas acompanhar uma eleição. Então, nós temos que dar as boas-vindas ao ministro Gilmar Mendes. E ele, como dono da festa, de certa forma, tanto ele quanto o desembargador Riedo, que são os presidentes do TSE e do TRE, eles querem que a festa seja a melhor possível. Eu não sei... A decisão que foi sui generis do ministro Lewandowski, condicionando a posse do novo eleito à publicação do julgamento do acórdão que está no TSE, eu acho que é polêmica, porque eu queria que o ministro Gilmar Mendes me dissesse, vai ser pautado quando o julgamento desses embargos? Ainda não tem data, né? E nós sabemos que para pautar um julgamento, entra na fila de outros julgamentos tão importantes quanto. Só para o eleitor ter uma ideia, o Amazonas foi o primeiro estado a ter reeleição direta, mas ontem, Adriane, 3 municípios, 2 do Paraná e 1 do Piauí, tiveram eleições também para prefeito, né? Que são ações que estão se desenvolvendo aí no TSE. Posteriormente ao julgamento dos embargos, tem a publicação, a decisão do ministro Lewandowski, que é condicionando a posse do novo governador, a publicação do acórdão. E os meus colegas advogados hão de convir, a população tem que entender, que para publicar demora, às vezes, 1 mês, 2 meses. Eu acho que vem novas ações judiciais para tentar dar celeridade a isso aí. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. A gente ainda vai falar muito sobre política, porque ainda temos mais 20 dias até o segundo turno. Sempre um prazer, Adriane, estar aqui com você e com os nossos telespectadores. Um abraço. Recebi o Elcio do Carmo, cientista político, para falando dos resultados dessa eleição suplementar aqui no Amazonas. E agora a gente vai para o intervalo, mas depois tem a nossa interação ao vivo com a Rádio A Crítica. Nós vamos falar dos casos de violência desse fim de semana. Isso e muito mais você acompanha daqui a pouquinho aqui no Manhã no Ar.